Saudações dermatológicas! Com muita satisfação, iniciamos a segunda aula do curso CBMS em Hanseníase e Leishmaniose. Hoje, na nossa segunda apresentação, vamos dar continuidade às avaliações sobre essa patologia muito importante na dermatologia, mas que precisamos, de uma forma mais enfática, deixar tácito para os nossos colegas dermatologistas que a hanseníase é nossa, a responsabilidade é nossa. Então, vamos dar continuidade às nossas avaliações. Hoje nós vamos iniciar a discussão de um artigo de 2022, um artigo de revisão dos Anais Brasileiros de Dermatologia. E a partir de então faremos toda a discussão, toda a competente realização de transferência de dados para que a hanseníase seja uma doença perfeitamente entendida pelos colegas, entendida pela população médica. Então, nós já tínhamos discutido que a hanseníase é provocada por uma micobactéria. Então, ela é uma micobactéria que tem uma característica importante. Ela é crônica. E da sua cronicidade vem duas situações importantes. Vem o processo de destruição neural e vem a transmissibilidade, que são apoiadas por essa cronicidade da micobacteriose, dessa doença pelo Mycobacterium leprae. Então, é uma doença que tem alta infectividade e tem baixa patogenicidade. Ou seja, é muito fácil ter contato e reagir, ser infectado pela micobacteriose. Mas é difícil que o sujeito venha a ter as repercussões dessa micobacteriose. Como bem dito no início de nossas discussões, a hanseníase ela é uma patologia que tem diversas necessidades para que haja o seu crescimento. Então, alguns grupos populacionais vão estar, de certa maneira, susceptíveis à infecção, mas a maior parte da população não está. Então, elas se infectam e se curam rapidamente da hanseníase, que antes era chamado de lepra. Esse nome lepra, ele terminou sendo rechaçado para que as pessoas tenham uma noção de que é uma doença, de certa maneira, comum, é uma doença que, embora tenha tido até historicamente todo um peso de mau agouro, né, todo um peso de preconceitos, hoje a hanseníase ela é melhor entendida e nós evitamos o nome lepra para que o nosso paciente não tenha aquela concepção do termo bíblico, do termo histórico, de castigo, de doença asquerosa, de doença de uma terrível repercussão. Então, em verdade, nós não chamamos mais a hanseníase de lepra, e sim a hanseníase, devido ao batismo, né, do bacilo de Hansen, descoberto por Hansen. Então, a micobacteriose provocada pelo Mycobacterium leprae, esse micobacterium que vai provocar a hanseníase, ele, para que tenha sucesso, ele precisa de algumas
necessidades, de algumas possibilidades. Ele necessita de algumas possibilidades, necessita de um campo fértil para a sua atividade. Então, o seu principal hospedeiro é o ser humano, embora a gente saiba que algumas outras espécies podem ser afetadas. Nós temos uma outra bactéria chamada Mycobacterium lepromatosis. Esse Mycobacterium lepromatosis, digamos que é um primo da Mycobacterium leprae, que foi descoberto no México em 2008 e tem sido apontado, tem sido suspeita a situação de que a Hanseníase bonita, chamada Hanseníase bonita, seja uma forma de hanseníase provocada pelo Mycobacterium lepromatosis. Tá? Então, o acusado é o Mycobacterium lepromatosis. Ele possivelmente é o agente etiológico da hanseníase lá no México, de uma forma de hanseníase chamada Hanseníase bonita. Então, essa patologia ela tem um tratamento gratuito. Existe uma organização no mundo, né, no planeta Terra, que faz uma doação dessa poliquimioterapia. Essa poliquimioterapia ela já vem há cerca de 40 anos, sofrendo modificações na sua utilização, como sofreu agora há poucos meses no Brasil. Então foi esse tratamento chamado PQT ou poliquimioterapia que conseguiu trazer a derrocada da hanseníase. Até então a hanseníase era uma patologia de difícil tratamento, porque havia uma possibilidade muito grande de que o bacilo de Hansen, essa micobactéria, ela se tornasse resistente às medicações, resistente aos tratamentos. Então a poliquimioterapia associou medicamentos bacteriostáticos, bactericidas, que usadas em comunhão traziam a morte do bacilo e traziam a possibilidade da cura da hanseníase. Então, a gente vai falar diversas vezes que o importante no tratamento da hanseníase é a quebra dessa transmissão, é a quebra do processo de contágio, é a quebra da possibilidade de que haja dano neural, trazendo assim repercussões, trazendo assim sequelas ao indivíduo. Então, a hanseníase persiste como importante causa de morbidade em áreas com alta vulnerabilidade social. Sabidamente, as pessoas mais pobres, elas são mais afetadas por algumas situações. A gente já falou que a hanseníase, ela precisa de algumas situações, dentre elas a pobreza, a falta de educação, a falta de higiene, a falta de alimentação, a aglomeração de pessoas que durante a pandemia ficaram muito em casa, ficaram muito juntas. Então imagino que deva ter acontecido um maior contágio, visto que a gente tem que partir de um pensamento simples e lógico. O local mais comum de se pegar hanseníase é em casa, porque a genética dos entes é similar, diferente do trabalho, onde o sujeito, para transmitir a hanseníase, ele precisa de um meio onde haja contato íntimo e prolongado. Atenção, contato íntimo e prolongado. Só que, para que esse contato íntimo e prolongado ele faça com que haja a transformação à hanseníase, eu preciso de uma genética receptiva do outro lado. Eu preciso que o indivíduo ele seja susceptível, porque na grande maioria das vezes o indivíduo se infecta e ele cura rapidamente. Então a doença ainda tem um potencial incapacitante. Então a hanseníase ela é responsável por incapacitar indivíduos pela lesão neural. Então, quanto mais rápido eu faço o diagnóstico,
menores são os índices de transformação desse indivíduo no indivíduo incapacitado e menor a transmissibilidade. Lembrando que o paciente que transmite é o paciente que tem muitos bacilos, ou seja, os pacientes multibacilares que têm ali o TH2 como sua principal, o TH2 como sua principal via de defesa linfocítica. Então, a doença tem esse potencial incapacitante, em especial quando diagnosticado em fases avançadas. E é muito comum que o sujeito ele só tenha seu diagnóstico de forma avançada. Isso faz parte do cortejo da hanseníase. Daí a importância de, quando fazemos um diagnóstico de hanseníase, fazermos a busca ativa, ou seja, procurar outros indivíduos, na família principalmente, que tenham hanseníase, Então, não são indivíduos hansênicos, são indivíduos que têm a doença hanseníase. Então, a situação de tratamento ela tem associada essa necessidade de fazer a busca ativa, principalmente para encontrar os pacientes multibacilares, que são os pacientes que transmitem a hanseníase, já que os paucibacilares não a transmitem. Não a transmitem porque tem poucos bacilos. Então, a hanseníase é a principal causa de neuropatia infecciosa em países tropicais e subtropicais. E essa neuropatia, essa desmielinização, essa inflamação das células de Schwann vão trazer a incapacidade. Então, como já alardeado na aula 1, a fisiopatologia da hanseníase ela é multifatorial. Eu costumo dizer que a hanseníase é uma doença genética, porque somente alguns grupos são susceptíveis à infecção e à patogenicidade. A infecção todos nós somos, mas em geral nós conseguimos resolver isso rapidamente. É uma doença imunológica, a gente vai ver que ela tem formas diferentes de interagir com o hospedeiro. O hospedeiro ele pode ir por uma via TH2, uma via TH17, uma via TH1. Então, diversas vias são acionadas para a defesa. Lembrando que, a princípio, nós temos uma defesa inata, uma defesa não especializada, e a seguir nós temos a defesa adaptativa, onde os linfócitos vão participar de uma forma ativa e vão designar qual a via, que se uma via celular com produção de citocinas ou se uma via humoral com produção de anticorpos. Então, lembrando que as vias celulares vão ser, em geral, paucibacilares e as vias humorais vão ser, em geral, multibacilares, porque os anticorpos não conseguem uma destruição dos bacilos de Hansen. Esses bacilos são células intracelulares, ou seja, são bacilos, né? São organismos intracelulares, são células bacterianas intracelulares. Então elas terminam ficando defendidas dentro das células. Então o que haveria necessidade é que essas células fossem mais ativas para a destruição. E a gente vai ver isso nesse trabalho. Então, ambientes mais pobres, ambientes mais aglomerados, ambientes menores, trazem uma maior susceptibilidade à infecção e à transmissão. Então, a resposta imune e a resposta direcionada às células e direcionada à produção de anticorpos, elas vão determinar a forma clínica também. Por exemplo, uma fraca resposta imune celular e uma alta ou intensa resposta humoral com títulos de anticorpos séricos
específicos ao bacilo elevados, mas são anticorpos incapazes de conter a proliferação, lembrando que essas células estão dentro de outras células, essas bactérias estão dentro dos macrófagos, dos estiócitos. Então, quando eu não tenho essa resposta imunicelular bem pautada, bem construída, e a minha resposta é humoral, eu vou aumentar os meus títulos de anticorpos, mas eu vou ter uma proliferação do Mycobacterium leprae. Ou seja, eu vou ter uma alta carga bacilífera. Alta carga bacilífera. Esses são denominados pacientes multibacilíferos ou multibacilares. Susceptibilidade é também influenciada por traços hereditários, como já alardeamos aqui. Então, na Virchoviana e na reação tipo 2, nós temos uma via de defesa TH2. Na resposta imune celular, esses pacientes eles ficam paucibacilares e eles têm mais tendência à reação tipo 1, também conhecida por reação reversa. A reação reversa, e vamos falar na próxima aula sobre reações, ela faz com que haja o retorno à inflamação das lesões iniciais. Por exemplo, o paciente ele pode ter reações rancênicas a qualquer momento, antes do tratamento, durante o tratamento ou após o tratamento. Então, no caso da reação reversa, nós temos ali um processo de inflamação das lesões que o paciente já tinha. Nas reações de tipo 2, nós temos algumas formas, como, por exemplo, o eritema nodoso. O eritema nodoso é uma forma de reação tipo 2. Vasculites são reações tipo 2. Então, elas guardam uma relação maior com os pacientes multibacilares, enquanto as reações reversas, as reações tipo 1, guardam maior contato aos pacientes paucibacilares. Então, os pacientes virchovianos teriam mais reações tipo 2 e os pacientes tuberculoides mais reações reversas. Embora as reações elas estão muito ligadas também aos interpolos, ou seja, aquelas classificações clínicas que são instáveis. Então, a variabilidade na apresentação clínica da doença entre os indivíduos se deve principalmente a fatores idiosincráticos do hospedeiro. Então, o bacilo ele é um só. Então, por que existem formas clínicas diferentes? Porque o hospedeiro responde de forma diferente. Então, o problema é com o hospedeiro. Essa forma de reagir está relacionada à genética do indivíduo e não à genética do micro-organismo. Então, o período de incubação é longo. É longo. Então, para o desenvolvimento da patologia, muitas vezes são necessários anos, 4, 5, 6, 7 anos. Então, o período de incubação chega de meses a décadas, com um tempo médio estimado de 10 anos para a forma virchoviana e 4 anos para a forma tuberculoide. Então, a forma tuberculoide, que é uma forma inclusive mais agressiva para a destruição neural, ela demora menos tempo para aparecer. Já a forma virchoviana, que é a forma multibacilar, a forma de transmissão, ela demora mais tempo nesse seu período de incubação. Isso acontece porque a micobactéria tem uma divisão celular muito lenta. Uma vez a cada 2 semanas. Então, essa divisão é muito lenta.
o que faz com que o pool, quer dizer, o número de células a atacar o organismo, seja reduzido por muito tempo, porque essa elevação ela é bem lenta. Então, isso torna também difícil para o estudo, ou seja, o nexo epidemiológico, os estudos para tratamento, os estudos para a produção de vacinas, são sempre muito difíceis porque nós temos uma micobactéria que se divide muito lentamente. A rota respiratória é a mais amplamente aceita no que se refere à transmissão. Contudo, existem orientações de outros tipos de transmissão. Outros tipos de transmissão, como a transmissão causada por insetos e por inoculação. A inoculação, como acontece lá na tuberculose, dos anatomistas, dos estudiosos dos cadáveres que tinham tuberculose. Então, essa transmissão também é aceita como uma possibilidade. Contudo, a mais amplamente aceita é a transmissão pela respiração. Daí a importância da questão dos aglomerados. Quanto mais aglomeração, pior. E o pior aqui é que é a aglomeração em casa. Então, nesse sentido, o fique em casa aqui não adiantaria, porque traria o maior risco de transmissão, visto que estamos colocando pacientes de mesma ou de genética parecida, ou seja, de susceptibilidade parecida, num mesmo ambiente. Então, mais de 95% dos indivíduos infectados conseguem resolver a parada, ou seja, eles vão ter uma cura rápida, porque eles são naturalmente resistentes ao Mycobacterium leprae. Eu até digo o seguinte, eu diria que não é uma defesa natural, não é uma resistência natural, é uma luta natural. E que alguns indivíduos é que têm uma falta de resistência. Então, não é que um grupo tem uma resistência forte. Não, é que um grupo tem uma susceptibilidade. Então, 95% dos infectados não desenvolvem nenhum sinal e nenhum sintoma, se curam rapidamente. Como falamos, nós temos dois polos, um polo tuberculoide e um polo vichoviano. Já vamos ver fotos, gente, já vamos ver fotos. Então, e três formas intermediárias, de morfa tuberculoide, de morfa e de morfa vichoviana. Na realidade, nós temos também uma forma inicial chamada indeterminada. A forma indeterminada, ela é indeterminada mesmo e ela pode evoluir para qualquer um dos subtipos aqui, dos polos, ou os polos tuberculoide vichoviano ou os interpolos, as formas intermediárias. Então, o polo tuberculoide seria o polo paucibacilar, o vichoviano multibacilar, e nós teríamos uma forma dimorfa, que fica no centro entre as duas, ou seja, digamos que o polo tuberculoide tem um bacilo, o vichoviano tenha 100, o dimorfo teria 50, o dimorfo tuberculoide teria 25 e o dimorfo vichoviano teria 75. Então, essas formas dimorfas, elas vão ter características próximas ao seu polo. E a dimorfa teria características dos dois tipos. Então, vejamos uma fotografia de uma forma indeterminada. Então, nós temos aqui uma mácula hipocrômica com diminuição da sensibilidade. Lembrando que primeiro perdemos a sensibilidade térmica, depois perdemos a sensibilidade dolorosa, depois perdemos a sensibilidade tátil. Então, a primeira a ser perdida é a sensibilidade
térmica. A segunda, a dolorosa. E a terceira, a tátil. Então, essa forma indeterminada ela pode se transformar em um indivíduo curado, ela pode se transformar em um indivíduo com forma tuberculoide, um indivíduo com forma vichoviana, ou então indivíduos com forma dimorfa tuberculoide e dimorfa vichoviana. Dimorfa tuberculoide mais próximo ao polo tuberculoide, dimorfa vichoviana mais próximo ao polo vichoviano e a dimorfa entre os dois polos. Aqui nós temos uma forma tuberculoide. Vejam que as lesões indeterminadas de tuberculose são em pouca quantidade. Então aqui nós temos uma lesão bastante parecida com uma tínia do corpo, uma dermatofitose, bordos ativos, eritematosos. Esses bordos são repletos de granulomas. Então o granuloma, a formação do granuloma na forma tuberculoide é uma formação de um granuloma muito estável, um granuloma que consegue fazer uma elevação, inclusive, do tecido, pela estabilidade, pela estruturação. Também é uma forma que destrói bastante, é uma forma com rica possibilidades de defesa, então rica estruturação da defesa celular, com produção de citocinas, com utilização de linfócitos natural killer. Então os linfócitos aqui de Neve são transformados em células CD4 e as natural killer. Aqui nós temos uma forma parecida com a tuberculose, mas também com a tuberculoide, mas também parecida com a vichoviana. Então, é uma lesão dimorfa tuberculoide. Aqui nós temos a dimorfa. Então, vejam que a elevação já vai diminuindo, que essa elevação é característica da tuberculoide. Mas aqui nós temos uma coisa interessante. Vejamos essa lesão aqui que a gente chama de lesão característica da dimorfa, que é a lesão foveolar. A região externa é mal vista e a região interna é muito bem vista. Os limites são muito bem vistos. Então aqui a região externa mal vista e a região interna bem vista. Região externa a gente quase não vê e a região interna muito bem vista. O bordo é muito bem visualizado. Aqui nós temos uma forma vichoviana. Então vejam a expansão das lesões. Aqui ficou faltando a forma dimorfa vichoviana. Mas aqui temos a vichoviana com uma extensão do processo infeccioso para toda a pele. Outros órgãos, inclusive, podem ser atingidos. Mas a pele se mostra infiltrada. Então, a hanseníase bonita, ele estaria aqui nesse polo vichoviano. A hanseníase estoide, a hanseníase com nodulações, também estaria aqui no polo vichoviano. Então, em verdade, até agora estamos falando muito didaticamente dessa divisão entre o TH1 e o TH2. Divisão entre o TH1 e o TH2. Então, a micobactéria, o bacilo de Hansen, podemos caracterizá-lo como sendo um bacilo gram-positivo, álcool ácido resistente e parasita
intracelular obrigatório, ele se esconde dentro das células. Ele tem que aproveitar o seu aparato, visto que a genética do indivíduo aqui do bacilo é uma genética muito pobre. Ele não consegue sobreviver sozinho. Então, o indivíduo humano vai ter uma diferença na sua defesa. Ou uma defesa celular, buscando os polos tuberculoides, o polo tuberculoide, ou uma defesa TH2 humoral, buscando o polo virchoviano, multibacilar, o TH1 falcibacilar. Ou seja, a defesa celular consegue reduzir os bacilos, a defesa humoral não consegue. Os bacilos aumentam muito, então teremos muito anticorpo contra esses bacilos. O bacilo ele exibe um tropismo pronunciado por células fagocíticas, como são as células de Schwann nos nervos e os macrófagos na pele. Então a gente diz que há um ataque principal às células de Schwann e aos macrófagos. Nas células de Schwann vai haver o dano neural pelo processo inflamatório associado. Então vimos que a parede celular do bacilo é uma parede rica em lipídios, em particular os ácidos micólicos e glicolipídio fenólico 1, que é o PGL1. Então nós conseguimos, inclusive, a partir da avaliação desse PGL1, saber se o indivíduo ele teve contato com o bacilo. Então não é um teste diagnóstico, mas é um teste importante, interessante, que consegue saber sobre o contato e quanto maior o nível, consegue apontar para a forma de defesa, mas não é um teste diagnóstico. Não é um teste diagnóstico. Quando ele dá negativo, não significa que o paciente não tem hanseníase, ele pode ter uma forma tuberculoide. Quando ele dá positivo em alto índice, fica mais interessante pensar em um paciente com hanseníase virchoviana. Então, o PGL1, esse glicolipídio fenólico, ele medeia a penetração do bacilo no macrófago, visto que ele está ali na parede celular. Então, ele medeia a penetração do bacilo no macrófago, via fração 3 do complemento. Por meio dos receptores CR1, CR3 e CR4. CR1, CR3 e CR4, induzindo sua fagocitose. Então, o mecanismo de escape lisossomal, acontece, né, quando dessa interação e há um papel imunossupressor que facilita a sobrevivência dessa bactéria. Então, a bactéria, o Mycobacterium lepra, no interior da célula hospedeira, ele vai precisar desse mecanismo de escape lisossomal, ou seja, ele consegue escapar dos lisossomas, né? E ele tem, ao mesmo tempo, um papel imunossupressor que facilita a sobrevivência. Então vejamos. O PGL1 ele termina por facilitar o processo de penetração e o processo de ter, na realidade, de classificação multibacilar. Então, PGL1
está muito associado a essa permanência do bacilo dentro da célula, por causa da sua qualificação imunossupressora e pelo mecanismo de escape lisossomal. Então, o PGL1 sozinho induz fraca produção de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias elas vão estar mais associadas às formas paucibacilares. Então, o PGL1 ele não consegue induzir uma forma de defesa TH1 celular. Então, ele induz uma fraca produção dessas citocinas inflamatórias. Então, o fator de necrose tumoral não é aqui, fator de necrose tumoral alfa não é aqui importante. Interleucina 1 e interleucina 10, embora a interleucina 10 esteja mais associada a situações diferentes dessa defesa celular, e ao mesmo tempo o PGL1 ele termina por induzir moléculas regulatórias negativas. Moléculas regulatórias negativas, como a proteína quimioatrativa de monócitos e o antagonista do receptor de interleucina 1. Então, essas moléculas terminam trazendo uma situação supressora. A proteína quimioatrativa de monócitos e o antagonista do receptor de interleucina. A maior expressão do óxido nítrico sintetase induzida traria uma associação maior ao TH1, visto que esse óxido nítrico ele vai funcionar dentro das células com o objetivo de destruição dos bacilos. Então, quanto mais essa inose, óxido nítrico sintetase induzida, uma enzima, é maior expressa, se tem tendência às formas tuberculoides paucibacilares, visto que os inoses estão mais fluentes nos paucibacilares do que nas formas vichovianas multibacilares. Os receptores Toll-like, os TLRs, também são importantes para o reconhecimento de padrões. São receptores que reconhecem padrões. São os PRR. Então, esses receptores estão nos monócitos e estão em células dendríticas. E eles têm um importante papel no reconhecimento para que essas células bacterianas possam ser fagocitadas, possam ser dissecadas e apresentadas aos linfócitos. Então, dois dos principais receptores são os TLR2 e 4, que reconhecem esse bacilo da hanseníase, que levam à secreção da interleucina 12. Aqui sim, uma interleucina pró-inflamatória, uma interleucina que produz ali um ambiente de inflamação, e esse ambiente elimina o bacilo. Vejam que as formas celulares elas são muito mais ativas, elas são muito mais destrutivas ao bacilo. Então, a mutação e a perda de função desses receptores, por exemplo,
com um tipo de alteração genética chamada polimorfismo, onde há modificação dessa estrutura, nós terminamos por ter alteração na produção das interleucinas que serviriam para destruir a micobactéria. Interleucinas que fazem com que o macrófago se torne menos ativo inclusive para produzir mais interleucina, porque o meio inflamatório faz com que os bacilos, os macrófagos, melhor dizendo, fiquem mais ativos e produzam mais citocinas. Existe uma molécula hoje reconhecida, mas fraca em termos de potencial celular, que são os inflamassomas. Participam da resposta imune inata, é um complexo proteico citosólico, que está relacionado a esse processamento inflamatório por meio de padrões, reconhecendo diferenças em relação ao patógeno e em relação aos danos provocados. Isso também tem relação com a maturação das caspases, da caspase 1, secreção de interleucina 1 e 18, além de um tipo de morte celular denominado piroptose. Então, a maior expressão desses inflamassomas, melhor dizendo, é na classificação multibacilar. Então, levando a crer que eles não têm tanta importância na questão celular. Algo importante que nós vamos bater muitas vezes é nessa questão da infecção e da reação com as células de Schwann. São células processadoras, e apresentadoras que apresentam o resultado do seu fatiamento do bacilo aos linfócitos, às células T, CD4+. Só que isso termina por trazer um processo de inflamação que traz a desmielinização dos nervos periféricos e, com isso, lesões neurais. Então, a célula de Schwann, ela sofre pelas citocinas pró-inflamatórias, principalmente fator de necrose alfa. A expressão desse fator de necrose transmembrana e o receptor desse fator de necrose tumoral. Então, essa célula se torna mais sensível à conexão dessa necrose, desse fator de necrose tumoral às suas membranas e um ambiente pró-inflamatório é gerado. Então, já indo aqui para a finalização dessa nossa aula número 2, nós temos que o TH1, ele também é produtor de interleucina 7 e interleucina 15. Já o TH2, produtor de interleucina 4, 5 e 10, que são supressoras do TH1, além do fator de crescimento de transformação ou transformador. Então, o TH1 nós temos nos pacientes paucibacilares e os TH2 nos pacientes multibacilares. O TH1 também produz interferon gama, interleucina 2 e a já citada interleucina 12, lá também pelo mecanismo adaptativo, pelos macrófagos. Então, isso está mais presente nos paucibacilares. Já os multibacilares, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 6. Ainda temos outras apresentações de linfócitos que são importantes de citarmos.
Então, os linfócitos TH9, os linfócitos TH17 e os TH25, além das células T reguladoras, as Tregs. Os linfócitos TH9 são células também T-helper, células CD4 positivas, e produzem interleucinas 9 e 10 no polo tuberculoide. E tem uma função antagônica dessa interleucina 9 em relação à interleucina 4 e 10. Ou seja, a interleucina 9 reduz a imunossupressão da atividade celular provocada pela interleucina 4 e interleucina 10. Então, o TH1 e o TH19, melhor dizendo, o TH9, se complementam. Então, semelhante ao TH1, os linfócitos TH17 também produzem citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 17, que está também relacionada em alguns casos à reação reversa. Então, os níveis dessa interleucina 17 são altos nos pacientes com paucibacilares, pacientes com a forma tuberculoide. Então, nós poderíamos colocar TH1, TH9 e TH17 no mesmo polo. O TH17 contribui para o recrutamento de células inflamatórias, então aumenta a defesa celular, ativa as células endoteliais e mantém o processo inflamatório, tornando isso crônico. De certa maneira, traz também prejuízo aos nervos, destrói células bacilares, mas traz prejuízo ao nervo. Então, o TH17 também desempenha papel crítico na modulação da atividade do macrófago. Induz a produção de fator de necrose tumoral alfa, que ativa macrófagos, ativa granulomas. Interleucina 6, a interleucina 6 ela já tem mais uma puxada supressora. E as enzimas de ativação do óxido nítrico, gerando as espécies ou espécimes reativas de oxigênio que destrói o bacilo. Os linfócitos TH25 estão mais relacionados aos multibacilares, ou seja, ao TH2. Produzem interleucina 4, interleucina 13, interleucina 25, que é também chamada interleucina 17E. Essas interleucinas amplificam o TH2 e, de certa maneira, desqualificam os macrófagos, provocam imunomodulação. Os TH4 e 13, eles inibem a atividade antimicrobiana, ou seja, força celular, atividade celular. Só que eles ativam os linfócitos B e plasmócitos, produzindo anticorpos. E a interleucina 25 inibe TH1 e TH17. Então, eles são contrarreguladores. E finalizando aqui, as células T regulatórias, as Tregs, elas se caracterizam pela expressão de CD4. Elas são, como apontado aqui, vias de defesa, né, por linfócitos. Estão relacionados ao CD4, aos CD25, com receptores de interleucina 2 e fator de transcrição FOXP3,
E essas Tregs, elas são 10% dessa população de TCD4 no sangue periférico de humanos. Provoca, então, supressão das células que estariam ativas na defesa celular ao bacilo. Então, TH2, TH25 e as Tregs, células T reguladoras, estariam associados mais às formas multibacilares. Ela provoca uma supressão, a TH25, dessa produção inflamatória. A partir de fator de crescimento, de transformação, e interleucina 10 principalmente. São citocinas supressoras. Então, são abundantemente encontradas, claro, na forma vichoviana. Contudo, nas formas paucibacilares, tem uma certa relação com a produção de interleucina 17, que aí seria uma interleucina produzida pela TH17, que é pró-inflamatória, e menos interleucina 10, que é a citocina regulatória. Isso aqui favoreceria danos aos tecidos. Então, de certa maneira, não é que o TH1 seja puramente bom e o TH2 puramente ruim. Tem que haver um balanço. As células T reguladoras, elas reduzem também o processo de inflamação ao nervo. Então, essas Tregs são conhecidas por secretar interleucinas 35 também, que são imunossupressoras. Inibem produção de interferon gama, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 2. Então a gente poderia dizer que TH1, TH9, TH17, auxílio celular. TH2, TH-REG, TH25 teriam mais relação com multibacilos. Então, o aumento dessa interleucina 35 guarda correlação direta com os índices baciloscópicos. Então, quanto mais interleucina 35, mais bacilos. As células B também são encontradas na resposta inflamatória de lesões da hanseníase. Doenças multibacilares estão associadas ao aumento na frequência de plasmócitos, que são os produtores dos anticorpos, células CD138+, e aumento da expressão de interleucina 5 e IgM nas lesões. Contudo, a maior presença de linfócitos CD20 acontece nas paucibacilares e está relacionado também à gênese do granuloma, juntamente lá com o fator de necrose tumoral alfa. Bom, pessoal, essa parte mais pesada, mas que é muito importante que nós tenhamos conhecimento, ela vai se apequenando e vão chegar agora as partes mais importantes da hanseníase. Quadro clínico, reação reversa, hanseníase com vasculite, hanseníase bonita, reação hansênica tipo 2, recidiva, baciloscopia, tema importantíssimo, histopatologia, epidemiologia. Então, espero que o curso possa trazer uma grande ênfase ao entendimento sobre a hanseníase. Então, voltando aqui rapidamente às nossas fotografias, vamos fixar
o que aprendemos hoje. Hanseníase indeterminada. Como é feito o diagnóstico da hanseníase? Clínico-epidemiológico, eu não preciso de exames. Então, são pacientes que apresentam máculas hipocrômicas, pacientes que apresentam lesões anestésicas, desestésicas, pacientes que estão num contexto de pobreza, pacientes que têm genética para hanseníase, casos da família, relação com multibacilares. Países como o Brasil, onde a hanseníase é endêmica, é um problema de saúde pública. Então, diversas situações vão apontar para o diagnóstico de possibilidades da hanseníase. O tratamento é totalmente ofertado pelo Ministério da Saúde. É um tratamento gratuito, inclusive, para o Ministério. Hoje nós sabemos que existe uma possibilidade cada vez mais presente de construção de uma vacina contra a hanseníase, que já vem sendo gestada há alguns anos. Nós tivemos agora no período pandêmico uma negligência maior do que o que já acontece para o tratamento da hanseníase. É muito importante que nós sejamos divulgadores da doença hanseníase, porque é muito comum. Nós, inclusive, temos uma ação social, que é a ação social contra a hanseníase e o câncer de pele. O objetivo é, cada vez mais, transmitir o conhecimento, cada vez mais, trazer adeptos, médicos adeptos ao tratamento, ao diagnóstico da hanseníase. Então, nós vamos passar pelo processo de ensino e aprendizagem da baciloscopia, como se faz uma baciloscopia, quais os problemas da baciloscopia, quais os resultados dessa baciloscopia, o que é um índice morfológico, o que é um índice baciloscópico. Então, nós temos aí uma via de aprendizado em hanseníase. Então, nós temos a forma tuberculoide, que faz diagnóstico diferencial, inclusive com as tíneas. Aqui na forma indeterminada, eu tenho um diagnóstico diferencial com dartos volantes, a ptiríase alba, com a própria dermatofitose, com o vitiligo. As lesões interpolares, as lesões virchovianas, onde existe ali na histologia um repleto ataque intracelular das células histiocíticas pelos bacilos, células chamadas células de Virchow, células espumosas repletas de globias, associações desses bacilos. Então, até a aula número 3. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e me despeço agora.